Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. Hoje vamos dar continuidade à terceira e última parte da biografia de Winston Churchill. Se você ainda não assistiu a primeira e segunda parte, sugiro que assista primeiro para entender melhor a história. Durante a Segunda Guerra, o temperamento de Churchill ia da depressão à agressividade, e nessas horas era sua esposa Clementine que era sua força. Com a rendição dos franceses, os navios franceses estavam correndo o risco de serem utilizados pelos nazistas. Winston, então, ordenou que a frota fosse destruída, matando 1.300 homens. Churchill disse que essa foi a decisão mais horrenda, dolorosa e desnaturada que ele teve que tomar. Os alemães estavam prestes a invadir a Inglaterra na chamada Operação Leão Marinho. Os ataques começaram dia 13 de agosto. O dia ficou conhecido como Dia da Águia. Em 20 dias, a Inglaterra já tinha perdido 450 aeronaves e 231 pilotos. A expectativa de vida dos pilotos era de 4 a 5 semanas. Apesar de todo o sofrimento, a Força Aérea Inglesa não desistiu. No dia 7 de setembro, os nazistas bombardearam Londres num ataque que ficou conhecido como Blitz. A visão de Londres em chamas endureceu o coração de Winston. Ele visitou as ruínas e encontrou com a multidão de sobreviventes que o apoiaram. Inclusive, um senhor se aproximou dele e disse: "Dê o troco a eles, senhor ministro, nós podemos aguentar." Winston não aguentou e chorou. Com os ataques aumentando, o endereço oficial do primeiro-ministro era vulnerável. E Winston teve que se mudar com sua família e sua equipe para um conjunto de salas fortificado que ficou sendo a sua base até o final da guerra. Em seu discurso, Winston elogiou a coragem dos londrinos, que apesar das constantes rajadas aéreas da Blitz, do racionamento de roupa, alimento e combustível, continuavam mantendo o bom humor. 9 meses depois, quando a Blitz terminou, 43 mil civis britânicos estavam mortos e 51 mil seriamente feridos. Grandes áreas da cidade estavam em ruínas, mas os alemães fracassaram em obter o controle aéreo, e sem ele invadir a Inglaterra seria impossível. No dia 17 de setembro, Hitler paralisou a Operação Leão Marinho por tempo indeterminado. A determinação ferrenha de Churchill impressionou o presidente Roosevelt, que concordou em disponibilizar os 50 destroyers para a Inglaterra, mas sob sigilo. Eles se encontraram às escondidas e um esquema de cooperação mútua foi assinado entre os Estados Unidos e a Inglaterra, batizado de Comitê de Padronização de Armas. Em 1940, a guerra se expandiu. A Romênia, Iugoslávia, Bulgária e a Hungria se aliaram aos nazistas. Em dezembro de 1941, em um discurso em Washington, o desgaste físico e emocional dos 2 anos de liderança durante a guerra arrebatou Churchill e ele teve um ataque cardíaco. Por sorte, foi leve e ele foi socorrido rapidamente. A invasão nazista na Rússia forçou Winston a vencer sua aversão ao comunismo e ajudar, como fosse possível, os soviéticos. Ele passava informações decodificadas ao líder soviético Joseph Stalin, tomando cuidado de ocultar que os fatos vinham de sua máquina instalada em Bletchley Park, liderada por Alan Turing, que decodificava as informações da máquina de criptografia alemã Enigma. Mesmo assim, o Exército Vermelho estava despreparado e mais de 600 mil homens foram feitos prisioneiros. Em 4 semanas, os nazistas já se encontravam a 360 quilômetros de Moscou
e o estoque de suprimentos que Winston enviava aos soviéticos começou a consumir a própria reserva inglesa, incluindo aviões, e ele foi conversar com o presidente Roosevelt para pedir que os americanos também apoiassem os russos. A garra de Roosevelt, que havia conseguido voltar à política depois dos sofrimentos causados pela poliomielite, que o aleijara aos 39 anos, chamou a atenção de Churchill. Criou-se entre eles um relacionamento mútuo de respeito e amizade. As discussões resultaram em uma declaração de intenções chamada de Carta do Atlântico. Em setembro de 41, os alemães estavam chegando perto de Moscou e Stalin estava nervoso. Felizmente, as decodificações de Bletchley Park, liderada por Alan Turing, davam esperança. Winston soube que as tropas alemãs que estavam na Rússia estavam com deficiência não só de suprimentos, mas de manutenção. No dia 7 de dezembro de 1941, sem qualquer declaração formal de guerra, aviões japoneses atacaram a frota norte-americana, ancorada na base naval de Pearl Harbor, no Havaí. No fim do ataque de 2 horas, Pearl Harbor havia perdido 5 navios, 187 aeronaves e 2.400 homens. O ataque a Pearl Harbor foi planejado para prevenir ações norte-americanas no Pacífico, onde o Japão tinha ideias expansionistas. 4 dias depois do ataque a Pearl Harbor, uma tríplice aliança foi formada entre Alemanha, Itália e Japão, que declararam guerra aos Estados Unidos. A má alimentação de Churchill, que passava o dia fumando charutos e bebendo um coquetel de champanhe e uísque, apavorava seus médicos. Um dia após o Natal, enquanto tentava abrir uma janela do seu escritório, Winston teve um novo ataque cardíaco. Ele teria que ficar no mínimo 6 semanas em repouso, mas convenceu seu médico a manter isso em segredo. Ele não poderia, naquele momento, ser visto como um primeiro-ministro com problemas cardíacos. Mas mais notícias ruins o aguardavam nas Bermudas. Em fevereiro de 1942, o general Arthur Percival, responsável por Singapura, colônia britânica na Malásia, se rendeu aos japoneses. 62 mil ingleses, australianos e indianos foram feitos reféns. Winston Churchill e o presidente Franklin Delano Roosevelt, numa conversa no Hyde Park, decidiram que os dois países juntos pesquisariam e construiriam uma bomba atômica. Em 1943, a luta no norte da África terminou. A Sicília e a Itália continental foram invadidas pelos aliados, obrigando-os à rendição. A Inglaterra enfrentava o V1, a bomba voadora e o foguete V2. Ao mesmo tempo, para a agonia de Winston, boa parte da Europa estava ameaçada pelo comunismo e ele declarou: "A hora dos nossos maiores esforços se aproxima. Marchamos com valiosos aliados que contam conosco, assim como contamos com eles. Os reluzentes olhos dos nossos soldados, marinheiros, homens do ar, devem fixar-se no inimigo à sua frente. A única estrada para casa, para todos nós, será alcançada pela vitória." Quando ficou evidente que a Alemanha nazista seria derrotada, começaram a surgir divergências entre os britânicos e os soviéticos, a quem Winston acusava de conquistadores da Europa do Leste. Essas diferenças cresceram ainda mais quando Churchill percebeu que Stalin pretendia não renunciar aos territórios ocupados pelo Exército Vermelho na Europa Oriental. Com o Sudeste imerso no caos devido à brutal e sangrenta invasão japonesa na região de Bengala, na Índia Britânica, as rotas de suprimentos foram comprometidas e a região sofreu muito com falta de alimentos. A situação só começou a ser controlada em 1944, quando a Marinha japonesa deixou de representar uma ameaça na região, permitindo o envio de comboios de alimentos. Mas era tarde.
cerca de 4 milhões de pessoas morreram de fome. O governo de Winston, que nesse momento estava inteiramente dedicado à guerra, foi duramente criticado. A guerra colocou os países aliados, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética, contra os países do eixo, Japão, Alemanha e Itália. Churchill, Roosevelt e Stalin fizeram uma série de reuniões para planejar a queda final da Alemanha nazista, que começou com a invasão da Normandia, também chamada de Dia D ou Operação Overlord. O Dia D foi uma operação conjunta de vários países, com destaque para os Estados Unidos, que comandava as forças expedicionárias aliadas. No dia 6 de julho de 1944, as tropas aliadas desembarcaram nas costas da Normandia, numa enorme operação com 5.000 navios em 5 praias: Omaha, Utah, Juneau, Gold e Sword. Não apenas Paris foi libertada do domínio nazista, mas toda a França. Em fevereiro de 1945, os aliados britânicos e norte-americanos bombardearam a cidade de Dresden, na Alemanha, resultando na morte de pelo menos 25.000 civis. Esse ato é considerado um crime de guerra, por ter sido feito contra uma cidade que já não tinha capacidade para se defender. Com o avanço do exército inglês, os campos de concentração nazista foram sendo descobertos. As atrocidades contra judeus, homossexuais, crianças, mulheres e outras minorias que os nazistas consideravam como raça inferior vieram à tona. No dia 12 de abril de 1945, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, sofreu um ataque cardíaco e faleceu. Winston Churchill declarou: "Para mim é uma perda pessoal e muito dolorosa, bem mais profunda que os atos públicos que nos reuniam." Em maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou, com a rendição das nações do eixo, Itália, Japão e Alemanha. Churchill atingiu o ponto máximo de sua carreira, sendo reconhecido pela população britânica como um dos principais responsáveis pela vitória aliada. Após o fim da Segunda Guerra, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas, e deu-se o início da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, que saíram do conflito como superpotências mundiais. Em 1945, os conservadores, partido a que pertencia Winston, perderam as eleições para os trabalhistas. A derrota causou surpresa, mas ainda que o partido de Winston tenha perdido as eleições, Churchill obteve a maioria dos votos em seu distrito. No ano seguinte, 1946, em um polêmico discurso em Missouri, nos Estados Unidos, Churchill foi o primeiro a cunhar o termo cortina de ferro, para ilustrar a separação entre a Europa comunista e a ocidental. Winston disse: "Do Mar Báltico do Norte ao Mar Adriático no Sul, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dela encontram-se todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental: Berlim, Budapeste, Belgrado, Bucareste, Praga, Sofia, Varsóvia, Viena. Todas essas famosas cidades estão presas na esfera da influência soviética." Em 1951, Winston Churchill venceu as eleições para o seu segundo mandato como primeiro-ministro, que durou até 1955. Durante esse período, enfrentou graves crises coloniais, principalmente no Quênia e na Malásia. Winston Churchill recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1953 por suas memórias de guerra, descritos em 6 volumes, e seu trabalho literário e jornalístico anterior aos tempos de primeiro-ministro. Na ocasião, ele foi saudado como o maior britânico vivo. Churchill era agnóstico, só ia a catedrais em ocasiões de Estado e ritos de passagem. Em 1953, compareceu à coroação da Rainha Elizabeth II, com suas vestes de cavaleiro da jarreteria, honra que havia recebido recentemente.
Em março de 1955, Churchill proferiu seu último discurso na Câmara dos Comuns, como chefe de governo. O discurso se intitulava Jamais Desesperar, anunciando a sua renúncia ao seu cargo de primeiro-ministro e alertando ao mundo o perigo de uma guerra nuclear. Continuou na Câmara dos Comuns, mas nos seus últimos anos como parlamentar, proferiu discursos apenas ocasionalmente. Em 21 de junho de 1955, foi inaugurada pela Prefeitura de Londres a estátua de Winston Churchill, com a presença dele. Durante o resto de sua vida, a escrita foi a sua principal fonte de renda. Churchill escreveu cerca de 40 livros, milhares de artigos para jornais e revistas, e pelo menos 2 roteiros de cinema. Em 1963, a filha mais velha de Winston, Diana, após o fracasso do seu segundo casamento, caiu em profunda depressão, tirando a própria vida. Nesse mesmo ano, Winston, já com 89 anos, foi homenageado com o título de cidadão honorário dos Estados Unidos pelo então presidente John Kennedy. Por questões de saúde, ele não pôde receber pessoalmente a homenagem, mas foi representado pelo seu filho Randolph. Em dezembro de 1964, Winston passou muito mal e seus médicos achavam que ele iria morrer. E ele, sorrindo, disse: "Calma, ainda não está na hora. Eu vou morrer no mesmo dia que meu pai." E assim foi. No dia 12 de janeiro, Winston Spencer Churchill sofreu um derrame cerebral, falecendo no dia 24 de janeiro de 1965 no Hyde Park, em Londres. Ele estava com 91 anos. Seu corpo foi enterrado na igreja St. Martin, em Oxfordshire, na Inglaterra. Churchill tinha passado parte do seu serviço na Primeira Guerra Mundial como comandante do 6º Regimento Real de Fuzileiros Escoceses. Era tão admirado que 55 anos depois, um grupo de fuzileiros escoceses fez a guarda do seu funeral. Seu funeral foi acompanhado por mais de 350 milhões de pessoas em todo o mundo, através de uma grande cobertura de rádio e televisão. Contrariando a tradição, a rainha Elizabeth II fez questão de comparecer, em sinal de respeito e agradecimento ao seu trabalho. Winston Churchill é considerado um dos pais fundadores da União Europeia, sugerindo na época os conceitos base para a união desses países. E essa é a nossa história de hoje. Se você gostou, dê seu like, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Clique no sininho para ser avisado da próxima história. Até lá, pessoal!